Não é só saber ouvir e responder, é saber perguntar também. Quando você se depara com crescimento e você vê que você precisa atrair pessoas, que história você quer contar? É isso. O engajado é aquela pessoa que cria uma relação de amor. E não é do nada. Tudo que a gente está falando aqui são culturas e aprendizados das maiores empresas do Brasil hoje que performam milhões. Não estou falando de empresas pequenas. Olá, bem-vindos ao nosso Econ Lovers Podcast. Eu sou a Clarissa Guimarães e hoje nós temos uma convidada muito especial, que eu me conectei em um evento no Universo TOTUS. E assim, a palestra dela foi tão incrível que eu falei, não posso deixar de trazer ela aqui para vocês conhecerem e vai ser com certeza muito bom, certo? Eu não vou nem falar nada, né? Porque você viu que eu tô aqui, ó. Hoje eu tô de co-host, tá bom? Sou Mário Guimarães, sejam bem-vindos novamente. E a gente tá aqui com... Posso falar só o nome então? E você toca o resto? Pode. Daniela Russo. É isso mesmo? É isso mesmo, gente. Tudo bom? Nome chique, né, gente? Nome chique. É, muito chique. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. E quanta propaganda, né? A régua tá alta aqui para eu trazer o que eu tenho aqui para contribuir com vocês. Muito obrigada, muito feliz. Dani, posso chamar de Dani? Por favor. Já estou me sentindo íntima, gente, porque pensa numa pessoa maravilhosa. Conta um pouco, então, da sua trajetória, o que você faz hoje, como chegou até aqui. Pode falar um pouquinho mais sobre você? Posso sim. Eu sou psicóloga, tenho especialização em saúde mental. Eu sempre gostei muito isso lá atrás, né? Faz tempo já que eu vinha falando desse assunto. Eu sempre fui para a área de recursos humanos, desde a minha primeira experiência profissional em empresas grandes, do segmento de construção, segmento financeiro, segmento de tecnologia. E já faz uns 15 anos que eu estou em educação, em consultorias de treinamento e desenvolvimento. E há uns 6 anos eu estou na Hobby, que é uma holding, que é a House of Brains. Sou uma das sócias da holding. Em 2017, eu resolvi empreender, fundei uma startup de aprendizagem digital que acabou sendo comprada pela House of Brains. E hoje eu estou na Hobby, onde nós temos 2 marcas, a BMI e a Ferolab. E eu conduzo projetos, né, de desenvolvimento humano, de treinamento. Então, resumindo bastante, essa é um pouco da minha trajetória. Eu falo, né, costumo dizer que é a minha área do coração dentro de RH, né? Eu também sempre trabalhando com RH. Treinamento, desenvolvimento de pessoas, né? Já dei aulas também, e é a área, assim, que eu preferida, né? E por isso que, inclusive, na Econ Lovers a gente tem uma academy, então eu acho que aqui a gente pode falar bastante sobre isso. Mas, Dani, eu queria puxar um assunto, que foi o assunto da palestra. E aí, né, primeiro quando eu cheguei, né, lá na palestra, né, quando eu vi o assunto, eu falei, esse assunto muito me interessa, eu vou participar. E que era falando sobre como a liderança deveria atuar nesse retorno para o presencial, né? Sim. E hoje, assim, na Econ Lovers, a gente às vezes fica com um pouco mais de dificuldade quando a gente recebe vagas que são 100% presenciais. Só que entendo que existe um papel também das empresas, né? Então, que dica, né? Ou que você poderia auxiliar aí esses gestores, né? Esses líderes, ou até mesmo aqueles que são e-commerce, e aí tem, de repente, uma equipe bem enxuta que na pandemia trabalhou no home office e agora tem que voltar. Ou nem trabalhou, né? Porque não tinha opção. Tinha que mandar o produto, sai ele mais um. Então, muitos que estão ouvindo a gente aqui, eles estão pensando assim, volta pro presencial?
Eu não quero isso não. Né? Você tá ouvindo isso aí, meu querido? Você vai ouvir bastante coisa legal aqui. Porque muitas empresas estão voltando e aderindo pelo menos ao híbrido. Muitas. O que fazer? O que Como fazer? Olha, Como que eu convenço essa pessoa a voltar? eu já vou adiantar que fórmula mágica não tem, né? Receitinha. Seria de tão bom, né? bolo, Se tivesse não uma tem. receita de bolo. Seria Nossa. ótimo. Aquele caderno de receita. Ai, né, da nossa. avó. E que desse certo. Um porque TikTok, né? Às vezes o fermento O bolo também não cresce. não Se tivesse um desanda. TikTok, né? Ó, Pois é. ó, 30 segundos para voltar ao trabalho. Vamos voltar ao nossa. trabalho presencial. Mas a gente tem recebido bastante pedido para a gente falar sobre esse tema, né? E eu sempre falo que não tem certo e errado. O que é correto? É trabalhar no presencial, é trabalhar à distância, é trabalhar híbrido. Né? Tem o que é correto para a empresa que você trabalha, para o tipo de serviço que você presta, para o momento do seu negócio, para o momento da sua organização. Se está tendo alguma mudança, alguma estratégia, né? Que precisa que as pessoas estejam ali em algum momento ou não, dá para ficar todo mundo em casa. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é a escolha que a gente fez de estar num lugar que tem os seus direcionadores, tem a sua estratégia. E algumas empresas, elas são majoritariamente presenciais, né? Outras nem tanto. Sim. E tem mesmo um movimento de retorno. Né? Muitas pesquisas em grupos de recursos humanos. Quantos dias por semana vocês estão trabalhando, né? 3, presencial, 2. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. Dani, fala pra gente o que é o melhor. Não tem. Tem o que é adequado para a organização que você representa, para a marca que você representa, né? E o líder tem um papel importante. Sim. E pensar também como é quem é a minha empresa. Eu acho que esse empresário, né, tem que reconhecer esse líder, enfim. Porque esses dias um cliente fez uma comparação. Mas o Google voltou. Mas calma aí, qual é o tamanho da sua empresa? Será que realmente é necessário? Você fez um estudo baseado em quem e no quê? Então, acho que isso também é algo necessário de se pensar, né? É um cuidado, né? Porque tem o movimento, que é um pouco hype, um pouco moda, né? Tô voltando, todo mundo tá voltando, então a gente tem que voltar. Eu acho que desta forma você não cria significado para as pessoas que estão na organização, né? Voltar pelo movimento de retorno. Não, por que você vai voltar? Qual que é o seu direcionador que você precisa voltar, né? Então, até quando a gente falou lá na palestra dos 7, a gente chama de percurso da mudança, né? Dos 7 pontos para você chamar atenção, uma delas é a narrativa inspiradora. Que é o porquê disso, né? Sem significado, voltar, por isso que talvez, né, as pessoas não queiram. Então, é isso. E as pessoas também têm um processo. A gente falou lá, né, que a mudança é um evento externo e a transição é um processo interno. A gente também tem que compreender que as pessoas têm os seus processos internos nesse momento de retorno, né? Quando a gente saiu, todo mundo correndo para trabalhar de casa, a gente também teve um processo interno. Até a gente se adaptar. O ambiente, onde eu vou ficar? A gente se deparou com coisas que a gente não se deparava muito, porque a gente ficava o dia inteiro fora de casa, né? Algumas coisas ficaram mais escancaradas, na verdade, né? Até as nossas relações com as pessoas dentro de casa. Verdade. O que resultou também em alguns incômodos. Normal, nós somos seres humanos. E muitos filhos. Verdade, eu tenho vários amigos que filhos foram fruto de pandemia, porque eles ficaram em casa o dia inteiro e foi nascendo filho. E a gente foi aprendendo, né, a lidar. Foi doído, mas a gente foi aprendendo a lidar. E agora o processo é exatamente o mesmo, aí aprendendo, né, e o líder compreender que essas pessoas, né, que nós temos um processo interno e a gente tem que se respeitar também, né, muito diálogo. Porque às vezes eu me vejo, até por mim, né, às vezes eu falo, né, nossa, porque na minha época, então tem muito isso, né, às vezes a gente colocar uma época que não é mais o que nós estamos vivendo hoje. Então a gente tem esse conflito, né, de gerações, mas a gente precisa se adaptar.
A gente precisa se adaptar, e não só as novas gerações, se adaptar a que as novas gerações querem, a gente também quer, né? Todos queremos. O mundo, a transição, tecnologia, comportamento social, mudou muito, né? Hoje, o que é valor no trabalho para as pessoas é diferente do que era valor lá atrás, né? Sim, a gente tem muito talento que eles falam assim. Eu costumo falar que home office hoje, pra gente que tá todo dia vendo vaga, é benefício. Porque não é nem a cultura, mas assim, é muito de benefício. Tem empresa que já tem mesmo, sabe? Toda essa parte e tudo mais, muito bem estruturada. Mas eu vejo muito como benefício, assim, por quê? Porque o cara não tá nem preparado para fazer o home office, a empresa, tô falando, né? Eles não têm um software para gerenciar essas pessoas, eles não têm um auxílio para internet, eles não sabem como lidar com a NR1, nada dessas coisas, normas e essas coisas todas. Às vezes não sabem nem que existe, né? E aí, qual que é o problema de tudo isso? Ele vê os talentos que ele gostaria de ter na empresa dele indo embora para vagas que tem um home office. Aí ele fala, não, tem que colocar home office aqui. Ele tá vendo, o motivo é performance, que não quer home office, é porque ele tá mirando performance e confiança. Ele não confia que o cara vai trabalhar e ele acha que vai ter baixa performance, porque ele escutou alguém no Instagram falando isso e ele vai achar que é isso. Só que qual é o problema? Ele vê o talento indo embora. Aí ele fala, nossa, eu não gostaria, mas eu vou colocar para conquistar aquele cara. Então vamos colocar sexta-feira, o cara fica em casa. E aí eles começam a tentar aderir. Só que aí eles provam a premissa de que não dá certo por causa da performance que abaixou, mas não abaixou a performance porque fez o home office. Abaixou porque ele não estava preparado para fazer o home office. Ele não sabia nem lidar com isso. E aí ele fica nesse turnover maluco. E qual que é o resultado que nós temos visto no e-commerce? As empresas estão perdidas porque elas não sabem lidar com o assunto e não estão estruturadas para o assunto. E os talentos só querem as vagas que tem em home office. E qual é o problema maior? Tem muita vaga com home office no e-commerce, de empresas que já estão estruturadas. E aí os grandes estão surfando muito bem, porque eles estão pegando os melhores talentos, melhores cabeças. Os pequenos e médios estão desesperados, porque eles não estão conseguindo segurar essas pessoas. E aí entra a pergunta. Você trabalha com educação corporativa há muito tempo. Sim. Então, provavelmente empresas te procuram para falar, me socorre, não sei estruturar o meu home office. E aí o que eu queria ouvir? Como que uma empresa pequena se adapta para um híbrido? Assim, do seu ponto de vista de educadora, né, do RH e tudo mais. E de empresária também. Olha, primeiro tem as questões que eu falo que são higiênicas, né? São as questões de equipamento, de software, de tudo isso que a gente já sabe que é o ponto de partida, o instrumento de trabalho, né? Para a gente se adaptar para um híbrido. Aí tô pensando o inverso, que você me trouxe o exemplo da pessoa que começa a implementar o home office porque está perdendo talento, né? Tem uma coisa que, assim, dá para fazer o híbrido. Muitas empresas hoje voltaram, mas muitas empresas... Olha, eu vou te dizer que a maioria das empresas hoje está no híbrido. Sim. Nem 100% de um lado, nem 100% de outro, né? Então, tem uma rotina que tem que ser desenhada, né? Primeiro, quando? Tem algumas premissas, tem regras do jogo. Quando que a gente vai estar em presencial e quando que a gente vai estar, né? De fato, em home office. Que tipo tem coisas que a gente vai construir junto? Vamos para o presencial. Tem coisas que não, né? E manter os vínculos, diálogos. O que está acontecendo hoje que as pessoas estão também, né? Além dos direcionadores estratégicos, tem uma questão cultural de vínculo relacional, vínculo emocional, que quando você fica o tempo todo de home office, ou na maioria do tempo de home office, não adianta, gente. Não tem nada melhor do que esse tete-a-tete aqui, desse olho no olho. Já eu sou suspeita. Não tem nada melhor e assim... Tomar um cafezinho, E a gente estuda muito lá a cultura também, a cultura das organizações. Tem os momentos home office? Tem. Mas nos momentos que você está presencial, tem que cultivar isso, né? Tem que conversar, tem que falar de propósito, falar de significado, ouvir. Ouvir, né? Ouvir. É difícil para as empresas ouvir, né? É difícil. Então... Hoje tem sido falado muito sobre essa escutativa, né? Hoje,
que a gente faz, tem uma coisa que é assim também, né? Você fica no híbrido. Gente, eu tenho visto de tudo por aí, tá? Imagino. A gente fica no híbrido, né? Aí, sei lá, fica 3 dias da semana em casa e 2 no escritório. Aí você tá no escritório, tá cada um também na sua vida, no seu computador, no seu celular. É um híbrido local. Né? O cara, Sei. ele tá no home office, só que ele tá lá. Exato. Sim. Então, assim, as pessoas não se falam muito, Sim. né? Não sai para almoçar, não tem Sim. uma... E por outro lado, já tem empresas que você tem uma agilidade organizacional que você resolve, puxa aqui, resolve, toma uma decisão, Sim. né? Então, a liderança, os executivos, os empresários que querem entrar, né, na questão do híbrido, que sim, a gente está vivendo esse momento de perda de talentos, que eu também... a gente ainda não tem estudo sobre isso, mas eu não sei até que ponto, uma hora todas as empresas vão voltar. Então, né? Dá pra saber, é um né? grande ponto de interrogação, né? Enfim. E então tem que aproveitar os momentos que estão junto para fazer valer a performance de quando a pessoa está. Você contratou objetivo? Eu achei interessante o que você falou. Porque é como se as relações frágeis impactassem diretamente ao híbrido que você está querendo implantar. Porque se a relação for frágil, é o que você está falando, né? Não tem comunicação, não se relaciona, não cria vínculo, os vínculos frágeis vão acabar deteriorando o seu híbrido. Não, instalei todos os softwares, mas não funcionou. Mas você não tem relacionamento. Não tem esse vínculo. Quando a gente fala de equipes de alto desempenho, de alta performance, a gente fala de 3 eixos, né, para uma pessoa performar. A gente fala de aderência a crenças e valores da organização, fundamental. Sim. Produtividade consistente, senão não é alta performance, né? E vínculo emocional com a organização, com o propósito da organização, com seu gestor, com seus pares, com seu time. Então, este vínculo, que é o que cria a relação de confiança, que é o que cria o ambiente seguro, é o que cria os diálogos essenciais. Então, veja, tem gente que foi contratada na pandemia, é verdade, à distância, né, em home office, e ainda está, e nunca foi no escritório. Nunca apertou a mão do cara que ele está 3 anos trabalhando junto. Sente pertencente? Onde é que de fato que eu trabalho? Né? Para falar comigo precisa marcar Teams, precisa marcar, sei lá, Teams, essas ferramentas. Né? Ou então no WhatsApp, diferente de quando a gente está todo mundo junto, que você para aqui, né, pega no ombro, fala, vem aqui um pouquinho, fala comigo, olha no olho. Então, tem esse desafio, mas eu acho que o vínculo com a organização e o vínculo emocional com as pessoas, não é vínculo emocional de ser amigo, né? Essa coisa é um vínculo profissional mesmo, daquela pessoa que você sabe que está te alavancando na carreira, que é uma pessoa que você gosta de ficar do lado, que você gosta de aprender com ela. Gera importância, né? Que te desafia, né? Quando a gente fala a gente estava falando, né, dos drivers de valor de trabalho para a gente, principalmente para as novas gerações, a gente fala de conexão, expressão e experiência. Conexão, a gente quer estar conectado com algo maior. Sim. Né? Já passou a época que a gente ficava lá conectado só apertando o nosso parafuso. A gente quer estar conectado com o propósito. Tem empresas revisitando o propósito para atrair talentos, por exemplo. Para conectar as pessoas que nunca se tornou algo que precisa ser real. Exato. Porque antes, quando a gente falava de cultura, era só aquilo que tá ali, escrito na parede, mas aquilo não acontecia. Não, e não conecta, né? Não gera significado. Então, se ficou só na parede também, não funciona. Não funciona. Aí a conexão não funcionou. Não funcionou. Então, a gente quer se conectar com algo maior. Falar, nossa, eu tô fazendo parte disso. O que eu faço aqui tem significado no todo. Então, conexão. Segundo, a expressão, que é o que a gente está falando, né? De poder falar um lugar que me ouça genuinamente, que eu possa ouvir vestida de mim mesmo, sabe? Essa expressão, assim, que eu posso, não preciso... da porta para fora, sua vida fica lá. Não. Para muitas pessoas é muito caro ser você mesmo, né? Porque você não quer ser você mesmo para não ser julgado. Para não sofrer retaliação, não tomar E aí é muito carinho, caro ser você mesmo. Né? E quando você acha um lugar que você pode ser você mesmo, e é por isso que as igrejas estão abarrotadas de pessoas. Porque elas podem ser você, elas podem ser elas mesmas. Exato. E aí, acho que esse peso que fica no ombro quando você não pode ser você mesmo, ele é muito caro.
se carregar, né? É um Sim. silêncio que adoece, na verdade. Sim, Quando a gente sim, está sim. num lugar e não pode, né? E isso já fica, né, de recado para as lideranças, para os empresários, para os Sim. executivos, enfim. A gente precisa fomentar um ambiente onde as pessoas possam se expressar Gostei muito. Ser vestir do e vestida de si e mesmo. vestida de si mesma, né? Uhum. É uma coisa que a gente fala muito lá na Hobby, isso, que é um outro vetor, que é a expressão. E o outro é a experiência, né? As pessoas querem ser desafiadas, Sim. elas querem fazer uma coisa diferente, quer fazer uma coisa que impacte a carreira dela, né? A organização, a área. Então, veja, o papel do líder só nesses três drivers de valor, Sim. E é já perfeito, tem- porque não tem uma hard skill, né? É só soft. é É só só soft soft. skill. A gente fala muito sobre É. isso. Só Não, tem não soft. que, a gente não descarta a importância, obviamente. Não tem como não ter Mas, hard, gente, a pessoa, até para aplicar uma hard skill, ela vai depender soft de uma skill. soft skill. É um né? soft Então, eu gostei muito desse. exatamente É isso. um CEE, né? Conexão, expressão e experiência. Expressão, experiência, expressão, né? Legal. É isso que a gente busca hoje, né? Sim. A gente, e não são só, eu estava lendo em algum lugar que pela primeira vez na história nós estamos com 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo, né? E só que quando a gente vai olhar, né, as novas gerações, não, a gente também quer se expressar, Sim, né? Eu sim. sou já mais velha, assim, mas a gente também quer se Sim. conectar com algo maior, se expressar de verdade, né? Com o A gente ambiente. até aprendeu a isso, né? Que antes a Exato. gente, em ambientes fechados, a gente até acabava se expondo e tal. É. Hoje em dia, não. A gente entendeu até a importância de colocar a nossa experiência, essa bagagem. E para mim, inclusive, foi um grande desafio, né? Falar, assim, para mais gente. Mas a gente pôde entender que realmente o que conecta são pessoas reais, né? A gente fala, é o CPF que conecta. É o CPF, é o olho no olho, né? Eu falo, qual que é o lugar do humano, né? Nesse cenário digital que a gente está Sim. vivendo, que a gente não sabe também aonde é que vai, né? Se a gente olha, a China já está bem avançada aí na questão da inteligência artificial, né? Pois é. Uma hora chega aqui, a gente já Aqui tem... já está também. mas comparado lá, assim, já está bem avançado, mas vai chegar. Foi o tema da palestra que a gente Pois fez é. no último evento que a gente estava, né? Foi que a gente colocou que o ser humano ainda é muito mais importante, e muito mais legal e muito mais divertido ser humano do que ser IA. A questão é, primeiro que a IA não é nem inteligente e nem artificial, né? Porque a gente aqui enche ela de informações, portanto ela não é orgânica artificialmente, ela é imputada de dados, né? E ela não é inteligente, ela é ampliada. Mas a gente dá esse nome, eu entendo o motivo, né? Mas uma coisa interessante que eu queria trazer, antes de entrar nessas polêmicas de IA, que a gente vai te bombardear de IA aqui. Mas eu tenho uma vírgula aqui, porque eu gostei muito desses termos que você colocou. E tem uma vírgula aqui que é o seguinte. Quando a gente estava falando do ambiente social e do ambiente, vamos dizer assim, do parque tecnológico que nos ampara no trabalho, quando a gente fala de 50 anos atrás, 60 anos atrás, a gente tinha lá o seu Nestor que arrumava a geladeira. É verdade. A geladeira trocava de modelo, não importa o modelo que vinha, seu Nestor continua arrumando geladeira. Tanto é que você pode aí procurar o cartãozinho do seu Nestor, ele não tem site, tem um cartãozinho, sua vizinha que vai te dar, é o mesmo cara até hoje. Sim. Ele chega lá, ele fala, não, é a peça tal, ele abre uma maletinha e arruma a geladeira. Porque não muda essa profissão com tanta frequência, né? Salvo que tem geladeiras agora cheias de IA, mas ainda assim, se for o motorzinho, é o seu Nestor que vai arrumar. Qual que é o problema? Os celulares, as redes sociais, softwares, apps, eles são muito diferentes desse modelo, desse parque tecnológico que rodeava o seu Nestor há 50 anos atrás. A gente está falando de um jovem que hoje muda a programação que ele mexe lá num software da Apple, iOS 16, 17. Aí agora vai pro 26. Só que a Apple lança 2 celulares no ano, 3. O Xiaomi lança 6, 5 celulares diferentes no ano. Então, se esse cara não tiver atualizado a cada segundo, então assim, então você já pega o seu Nestor, lia um livro grosso, o Enzo não vai ler um livro grosso. Olha. Não é? Ele vai ter que ser rápido, ele vai precisar ser... Não é só porque, ele não lê, não, ele lê muito mais que o seu Nestor, porque ele fica o dia inteiro na internet. Então eu tô falando que o Enzo lê mais. A questão é que ele lê mais textos micro. São micro-learnings, coisas muito rápidas, E lembre-se,
o seu gestor não contribuía com a comunidade. Ele recebia o livro do jeito que era, é isso e é isso, e pronto. Por quê? Não sei, é isso e pronto. Já o Enzo agora, o Luca, que é essa geração nova, eles são muito rápidos e eles têm um negócio que é colaborar com o produto. Por exemplo, TikTok fez uma coisa que eles não gostaram, eles vão lá na comunidade e eles falam, não gostei. O filme do Sonic, aquele bichinho azul, né, o porquinho, foi sair, eles lançaram o primeiro trailer, a comunidade falou, tá horrível. Os gamers, eles trocaram o boneco e refizeram todo o filme só porque a comunidade falou. E o filme foi um sucesso. Ou seja, essa juventude agora, eles estão acostumados a meter a mão no produto, que eles são clientes, e alterar esse produto. Então, assim, eu não tô nem tentando uma pergunta, eu tô colocando na mesa um problema pra gente pensar. Porque, assim, essa geração, ela é colaborativa. Ela é expressiva. Por isso você falou da expressão, isso veio na minha cabeça na hora. Eu falei, nossa, ela tá falando da expressão e é isso. O que roda essa galera o dia a dia, eles passam o dia na rede social, eles passam o dia com os amigos, o tempo todo colaborando com os produtos, mexendo, né? Outra mentalidade. Não é diferente? E aí, quando ele chega na empresa que ele vai trabalhar, quem que é o líder dele? Quem que é o dono da empresa? É o seu Nestor. É o seu Nestor. E aí o seu Nestor falou o quê? No meu produto você não vai colaborar. Não quero ouvir a sua opinião. Só trabalha. Então, E aí? E aí, será que é por isso que a gente não perde talento? Será que é só home office, né? É que eu não tinha pensado nisso. Você falou agora, veio essa coisa na cabeça. É um conjunto de coisas, né? Porque, bom, a gente vai... Aqui não tem home office. Mas, gente, eu tô num lugar que é tão significativo para minha carreira, que é algo que é tão especial, tá? Vai de encontro com o que eu busco, né? Então, você pensou, ter que mudar de organização, aí vai ter um novo líder, que eu não sei como é que vai ser, vou ter que me provar de novo. Então, eu não sei se é simplesmente você trabalhar de casa, ou então, se não tem mais coisas, sabe? Qual que é a narrativa? Será que eu sou parte? Será que eu sou parte, né? Qual é a narrativa inspiradora que você traz? E é tão gostoso quando você se sente parte, né? Eu falo que os meus alunos, as pessoas que convivem comigo, sempre vão ouvir eu falar de algumas empresas, porque realmente era tão gostoso trabalhar lá, eu me sentia parte ao ponto, se necessário, inclusive eu já fiz, eu me vestia de girafa, dava cambalhota, literalmente, gente, ó que louca, mas já fiz isso. Um dia eu solto esse gif aí pra vocês. Gente, já fiz isso. Então, por quê? Porque, nossa, era tão gostoso impactar, eu trabalhava na área de treinamento, então pessoas de treinamento são felizes, gente. Mas na verdade, até antes de entrar nessa empresa, eu tinha até um preconceito, assim. Quando eu entrei, o onboarding foi tão bom que eu me apaixonei mesmo. Então, você passa, inclusive eles utilizavam esse jargão de você se torna defensor da marca, até hoje. Até hoje. Embaixador. Né? E que gostoso, né, fazer parte. Então, talvez, né, essa nova geração... Mas é uma geração diferente, né? E você falou da expressão, eu amei esse negócio da expressão. E também o seu Nestor, vamos usar... A gente está vivendo, né, um momento com ciclos mais curtos e intensos de mudança, né? A hora que você... Muda. E aí a gente está vivendo com a tal da ambiguidade da complexidade, assim. Tem coisa que a gente não tem repertório. O seu Nestor não tem repertório agora. O seu Nestor tem uma escolha, né? É porque o complicado ele vai resolver com a questão cognitiva dele. Mas o complexo, que ele acorda amanhã e não sabe por onde começa, ele tem que ter o tal da aprendizagem ágil. Né? O seu Nestor tem que estar ali, né? Então, o papel do líder, o papel do seu Nestor, o papel do empresário, enfim, é de relação mesmo, para a gente poder acompanhar tudo isso que está acontecendo. Como que você vê esse beta contínuo? Você está falando de um beta contínuo. Como que você vê isso? Porque isso na linguagem de software é maravilhoso. Todas as empresas de software mais tecnológicas têm isso na parede, né? Mas e como é que você vê isso nas empresas agora? Você tem visto isso? Eu tenho visto. Aí é uma mentalidade de aprendiz, assim, para estar sempre, né, always on, always beta, mas é algo que é intencional. Você precisa escolher isso, você precisa querer, né? O tal do Learning Agility, de estar sempre conectado para acompanhar, porque senão a galera que você trouxe o exemplo vai falar, seu Nestor, querido, me desculpa, mas aqui já tem esse contexto, e ainda mais você quer que eu trabalhe no presencial, é muita coisa para mim, né?
Sim. Né? Então, o que mais que tem, né, que cria o significado do trabalho, que cria a relação de confiança, que faz com que eu fique. Então, tem o papel desse líder importante, que é o aprendizado, né? É criar esse ambiente seguro, é trazer para o diálogo. Eu falo, hoje as pessoas não estão dialogando tanto mais. Verdade. Eu tenho recebido uma avalanche de demanda para a gente falar sobre diálogos, conversas nas organizações. Sim. Muito Intencionais, né? De parar, fazer um momento mesmo onde as Exato. pessoas possam se expressar, né? Se Porque as expor. pessoas não querem Sim. mais dialogar. Eu fiquei pensando outro dia, né? Quando a gente pensa na relação homem-máquina, Uhum. isso foi se aproximando para que hoje a gente conversa com o ChatGPT. Nossa, melhor amiga do ChatGPT, do bom dia. Nossa. Se um dia ele se virar contra você, ele vai te Já amar, era, né? Verdade. Você é legal com Gera ele. gentileza. Bom dia. Então, assim, a gente está nessa fluidez, né? Sim. E cada vez mais. E aí, isso a gente com a máquina. Agora, a gente com a gente, eu sinto que a gente está se distanciando, né? verdade. Quando eu recebo uma avalanche de pedidos para a gente falar sobre conversas essenciais, as pessoas não se falam, as pessoas não se confrontam no bom sentido. Sim. Né? Não tem desconforto, as pessoas não querem dar feedback, as pessoas não querem ouvir feedback, né? Então, o que está acontecendo? Essa cultura de feedback, né? Que, assim, pelo menos a gente sabe o quanto é importante. Poxa, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Mas é porque eu acho que não é só saber ouvir e responder, é saber perguntar também. Tá aí o Muitas vezes as prompt, né? perguntas são ruins. Quem faz o prompt melhor sai na frente. Porque a gente fazer prompt para a máquina ela não consegue entender o que não foi dito. Eu tenho o costume de falar isso. A máquina ela não entende o que não foi dito. Eu entendo o que não foi dito. Se eu falar com a minha esposa, que é minha sócia, né? E eu falo pra ela assim, olha, eu vou ali jogar bola com os meus amigos. Tô falando um jargão aqui de piada masculino dos anos 90. A gente sabe que você não vai, mas... Aí eu falo pra ela assim, eu vou ali jogar bola com meus amigos. Ela fala assim, tudo bem, pode ir. Eu consigo ler o pode ir, eu tô esperando que você não vá. Eu consigo ler isso, mas a máquina não lê. Se ela falar pode ir pro ChatGPT, ele vai falar, ok, tô indo. Então, tem uma interpretação. O ser humano consegue ler as entrelinhas, ele legenda, consegue né, ver a legenda do rosto e tudo mais. E aí eu acho que esse distanciamento do diálogo também passou muito pelo processo das pessoas não saberem perguntar para as outras o que elas realmente... São as perguntas muito prontas e não sei se tem... Eles não estão bem treinados para liderar pessoas e ouvi-las de verdade. Estar ali de verdade, de corpo e alma, né? A primeira coisa é estar ali. Que é performance. Né? Outro dia um colega estava falando comigo, digitando, né, no computador. Eu falei, vou encostar aqui. Enquanto você não parar de digitar e olhar no meu olho... A gente já sei qual que é a linguagem de amor da Dani. Olho no olho. Tempo de qualidade. Olho no olho. Você tem que estar de verdade. Já que esteja de verdade. Porque, assim, a liderança, ela impacta a vida das pessoas para o bem ou para o mal. Muito. Muito significativamente. Sim. É um impacto inegável. Sim. Então, tem essa escolha, né, da liderança para poder ouvir e para poder estar com essa mentalidade de aprendiz e aprender. Eu acho que tudo é intencional, sabe? Sim. Antes eu tinha um caderninho, né, que eu fazia um exercício, o que eu aprendi hoje. Agora é mais um exercício mental. Mas eu continuo, porque isso me faz ficar antenada com as coisas que acontecem. Isso aqui é um aprendizado. Você vai para uma reunião, você tem a escolha de falar, nossa, que reunião chata, não vejo a hora que termina, ou, nossa, essa reunião tá estranha, tá chata, mas eu vou ver o que eu vou aprender aqui hoje. Então, é uma coisa de mentalidade. Então, a liderança também precisa ficar atenta nesses movimentos, porque cada dia que a gente acorda é alguma coisa que a gente já não sabe mais como lidar. E assim será, nós estamos tendo o privilégio de passar por essa transição, né? Que é uma transição bem... robusta que está acontecendo, né? De sociedade, de formatos. É muito disruptivo, né? É muito, e a gente está vivendo isso. É bem incisivo. E a gente está vivendo isso. Eu acho que
amor à aprendizagem, os diálogos movem o mundo, Sim. move qualquer coisa, né? E a gente tá ficando distante. Eu falo isso porque eu tenho visto muito isso, mas eu tenho visto os pedidos, né? Em todos os níveis da liderança. Voltar a ter essas relações, né? Qualquer coisa que acontece ou aconteceu no mundo começou por meio de um diálogo, É por uma verdade. conversa, desde uma Sim, guerra até sim. qualquer coisa. Sim. Um casamento, um namoro, sim. tudo começa por uma conversa, né? Nem A que gente seja tem online. nem que seja online. A gente tem uma ferramenta, Sim. né? Uma das mais incríveis, que é a linguagem, que é o poder da Sim. comunicação, que às vezes a gente não utiliza. Então, o quanto que o seu Nestor está conversando com o time, entendendo também o que é melhor, se não é melhor, por que não é melhor, né? Então, eu acho que os diálogos que as pessoas estão chamando de conversas difíceis, que eu também não gosto, Sim. tem uma crítica, porque a palavra Quando fala difícil, você já não quer. já cria um campo de tensão. o cara já deu um passo pra Aí trás, já né? dá um bloqueio, né? Você não quer participar. Então, eu acredito que com muito diálogo híbrido, home office, presencial, com o papel da liderança, né? Das pessoas para essas pessoas, qual que é a conexão, né? Por que ela precisa estar ali, Sim. né? O que é importante? E Qual que é a foi feita até uma narrativa? pesquisa já faz um tempo, onde a metade das pessoas não sabiam o que as empresas esperavam dela. Assim, gente, como assim? Porque uma das coisas também que aí envolve a questão do diálogo, poxa, se a empresa não me passou, porque o mundo ideal seria que a empresa tivesse passado essas informações, tivesse a cultura de feedback. Mas se isso não aconteceu, eu posso ir lá e perguntar, peraí, será, o meu trabalho está te satisfazendo? Qual que é o meu objetivo aqui dentro? Você pode me explicar? Porque eu acho que falta também muito essa questão da iniciativa, né? Sim. Então as pessoas precisam também ter essa iniciativa, se algo não está bom, ou ela nem sabe se está ou não, vai atrás, né? Eu acho que existe também esse receio no mundo corporativo, né? De ir atrás da informação, apesar que, né, não sei, dessa nova geração já talvez são mais São rápidos. E a gente tem que aprender. A gente tem que aprender com eles. Eles com a gente também, alguma coisa tem para aprender. Sim, a nossa né? experiência. É um processo de aprendizagem contínua, assim. Tá aberto desde pra que isso. você tenha essa mentalidade de aprendizado, né? Essa sede. Sim. Eu falo aquela música, né, do Titãs, que as pessoas mais jovens nem conhecem. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Né? Então, para e pensa. E se tem essa sede de aprendizagem, Sim. E hoje tá muito mais fácil, né? Então, você pode fazer um curso gratuito, vai lá, tem tantas redes que disponibilizam, né? Sim. E nos formatos que talvez as pessoas melhor se adaptem, porque tem isso. Então, tem pessoas que vão optar por um formato que tem que ser mais Mas ágil. aí entra a questão de adaptar-se. Qual é o formato que tem hoje? Esse curso só tem no online? Ah, mas eu não gosto de online. Faz, meu querido, vai. Já faz parte do curso. Eu muitas vezes tive Fazer essa esse curso, resistência, né? gente. Vamos lá, deixa eu me expor, vamos lá. Não, assim, não, eu gosto do presencial. Sempre foi a minha fala. Hoje, claro. Hoje ela tem uma academy online. Hoje eu tenho que gravar aulas, dar aulas gravadas. Era uma tensão, eu ia à câmera, assim, não era algo de costume. E eu tive que mudar. Por quê? Porque tem que me adaptar. Deixa eu fazer um advogado dos nossos CEO de e-mail aqui, que a gente tem uns CEOs de e-mails, né? Sim. É o cara que abriu a empresa, tem um cartãozinho de CEO e é só ele. A gente sabe que tem o CEO de e-mail, né? E aí, esse cara deve estar ouvindo a gente agora, Dani, ele tá assim, é muito legal o que vocês estão falando, mas eu não faço a menor ideia de como eu começo. E ele pode estar pensando assim, ou ele não é pensando, ele já fez, enquanto ele estava nos ouvindo, na sua apresentação ele deve ter entrado lá no teu site, viu lá na House of Brands, já achou lá teu negócio e falou, nossa, eu ainda não estou nesse patamar de contratar ela para dar um curso aqui, porque só tem eu. Por onde eu começo uma boa cultura na minha empresa para estar adaptado para esse cenário? Quais passos eu posso começar, assim, umas dicas para eu começar? Porque ele vai crescer. Espero. Isso é fato. Isso. E agora? Quando ele começar a crescer, o que ele vai ter que fazer? Primeiro, acho que tem um exercício que é ele com ele, ou ele com
as pessoas que têm, né, o fundador, enfim, que é o que a empresa dele é, o que ela quer, né? Qual que é a ambição, qual que é o propósito, qual que é a visão, quais são os valores dessa organização que ele representa, né? Que é dele hoje, mas ele vai crescer, que são inegociáveis. O que ele não vai abrir mão, né? Porque às vezes a gente até tem, né, uma empresa, alguma coisa assim, e é só uma empresa que vende, é só uma empresa que faz e acontece. Mas quando você se depara com o crescimento e você precisa atrair pessoas, que história você quer contar? É isso. Que história você vai contar para trazer essas pessoas para trabalhar com você? Quais são, né, que tipo de vínculo que você quer fazer com essas pessoas? Né? Quais são os acordos, quais são os pactos que você vai precisar fazer com essa pessoa para que os valores, a missão, a visão, a ambição, os direcionadores da tua organização que você criou, eles possam seguir. Sim. Começa por aí, né? E aí, com o tempo, você vai modelando, né? Comportamentos, enfim. Mas tem que começar por aí. E também o autoconhecimento, né? Tem a foto da sua empresa, né? Do que ela é, do que ela representa, do impacto que ela traz na sociedade. Sim. Por menor que seja, você está ali fazendo alguma coisa que vai impactar vai, né? Você pensar, qualquer coisa que você faz tem um efeito dominó, né? Que vai longe. Então, é se conhecer para ver também em que nível que ele está dessa questão toda, né, de empoderado, de ser um líder, né? Sim. E também fazer um DNA da sua organização, neste caso, né? Que não é um exercício caro, né? Porque é papel e caneta, praticamente botar a cachola para funcionar. Parar e pensar, né? Porque às vezes a pessoa não para fazer esse exercício. Onde eu quero estar daqui 5 anos? Qual é o meu plano estratégico, sei lá, para daqui... para esse ano, minimamente para esse ano, onde eu quero um planejamento, assim. Né? Quais são os meus valores que eu não abro mão, que é negociável, que em eu contratando 3 pessoas para trabalhar comigo, isso tem que estar claro. Ele pode fazer simulações, né? Se eu fosse abrir 3 vagas agora, e aí ele bota as 3 vagas no papel lá e vê o que é que eu não abro mão. Aí ele vai colocando. Ó, um ótimo exercício, você que tá ouvindo a gente. Exatamente. Comportamento. Algo básico, mas como eu falei, muitas vezes falta o quê? Parar. Respira. Isso vai fazer toda a diferença. Porque às vezes, né, no e-commerce, o que a pessoa quer? Vender. Ou acabou de, né, entrou a pandemia, preciso fazer alguma coisa no meu comércio que antes era, né, presencial, agora eu preciso colocar no online. Então a pessoa tá ali naquele desespero e não parou para fazer essa avaliação, em quais eram as pessoas que ele gostaria de atrair. E eu não consigo atrair se eu não tiver isso bem desenhado. Eu costumo dizer que para dar certo uma empresa, seja no home office, no híbrido, tem que ter uma cultura forte. Uma cultura forte, né? Cultura forte. E estão começando a falar, né, da questão de fortalecer a cultura, não fortalecer, mas manter na questão do distanciamento também, né? De ficar 100% home office. É legal, tem muita gente que só quer trabalhar 100% home office, mas também a gente não pensa no outro lado, né? O que eu também posso oferecer para a organização indo 1, 2, 3 dias, sei lá, né? Exatamente. Qual que é né? É uma troca isso, né? Então, eu acho que as pessoas, todos temos que refletir. Eu estava falando para ela que, falei, gente, será que um dia as pessoas só vão trabalhar naquela empresa que fica no quarteirão da sua casa? Porque aí você, se precisar, você vai a pé, sabe, se desloca, vai lá dar um oi, ou no seu bairro, não sei. Porque... É quase como se todo mundo trabalhasse no interior, né? É verdade. Então, enfim... Mas a gente precisa ver o que é bom pra gente, o que é bom pra organização. Porque a gente tem, às vezes, né? Não, é bom pra mim. Pra mim é bom ficar em casa. Mas porque eu acho que isso tudo passa por motivação, né? Porque assim, ó, por dar um exemplo prático. A gente tá aqui hoje e, pra mim, 0 dolorido pelo fato de eu ter andado 86 quilômetros e sentado aqui nessa mesa hoje pra conversar com você e trabalhar no nosso escritório que tá aqui, né, ao lado. E fazer tudo que a gente tem proposto para fazer hoje. Mas por que isso acontece? Porque eu tenho um motivo para agir, que é motivo e ação, motivação. Ou seja, eu tenho um motivo para agir. E esse motivo,
ele é muito maior do que a quilometragem que eu pego. E é o propósito, tudo que a gente já falou aqui. Assim, então, Sim. eu tô querendo traduzir para uma maneira muito simples de entender, sem palavras gourmetizadas, né? Sem toda essa coisa. No dia a dia de um e-commerce, eu faço parte de e-commerce há pelo menos 20 anos. E o que eu vejo muito, assim, o empreendedor, ele tá com a faca no pescoço todos os dias, porque ele tem um regime tributário maluco, ele tem centenas de coisas que a gente não precisa falar aqui, que todo mundo sabe, vocês sabem as dores que vocês passam. Mas como eles passam por todos esses processos, o que eles esperam é que eles consigam fazer as vendas acontecerem, porque sem venda, a gente pode falar tudo isso que a gente falou, não tem empresa, não tem venda, não tem cultura, não tem nada disso, tá? Tudo primeiro começa na venda, eu consigo vender, né? Só que para manter as vendas em alta performance, ele vai precisar olhar para isso. E aí ele fica naquele loop maluco, porque ele fala, eu não tenho tempo para parar e olhar isso. Se eu parar para olhar isso, eu paro de vender. Se eu vender pouco, eu até posso ter uma cultura legal, mas eu não vou ter que colocar dentro da cultura porque eu não consigo contratar. Então ele fica num loop muito louco, assim. E eu sei que é difícil. A gente tá falando dessas coisas que ela tá... Tudo bem, mas eu tô aqui, cara, eu sou afegão médio, você não sabe como é meu processo. Eu entendo você, viu? Mas qual que é o meu problema aqui? Eu acho que as pessoas não estão habituadas a gerar um motivo para fazer o a mais. O motivo para estar aqui já tá certo. É o meu. Você falou, é o fator higiênico, que eu adorei. Isso é o fator higiênico. É a base da pirâmide. É isso, é lavar a mão, queridinho. Você tem que lavar a mão todo dia. Então é isso, o fator higiênico é o básico. Só que o além já começa a ter tem que ter um motivo melhor ainda para fazer o além, né? O empresário não precisa falar, porque ele quer ficar rico, ele quer melhorar de vida, então ele tem esses motivos. A questão é que ele não consegue passar para as pessoas que vão trabalhar com ele um motivo para fazer a mais, fazer além. Desafiador. Mas é isso que precisa, que ele precisa pensar, né? Sim. Que história que ele quer contar, que legado que ele quer deixar. Né? É esse exercício que precisa ser feito, porque a gente também está muito no piloto automático. É A isso. gente está muito no piloto. Se for só dinheiro, alguém vai pagar mais. E ele vai embora. Esse próprio looping, assim, é um looping de piloto automático. A gente vai, agora isso. Tem que ser. Muitos dos movimentos tem que ser, né, intencional. E não é uma ou outra. Pode ser os dois. Uma e outra, né? São os dois pontos. Eu gosto de ouvir bastante o Marcelo Germano, né? E ele fala sobre o engajamento, que tem o engajado ativo, o engajado, o desengajado e o desengajado ativo, na verdade. Então, engajado, desengajado e o desengajado ativo. Sonho de todas as empresas, obviamente, é ter o engajado. Só que bate muito com a sua fala, né? De o engajado é aquela pessoa que cria uma relação de amor. E não é do nada. Então, assim, vai muito do quê? Dessa história. Que quando ele entrou, ele identificou, poxa, me identifiquei. Tem a ver com os meus princípios. Quero fazer parte disso. Faz parte do meu propósito também. Então, começa ali, né? Inclusive, recentemente eu fiz, às vezes eu dou umas consultorias, e de uma empresa que já está há um tempo no mercado, e aí eu falei assim, você faz a integração, né, das pessoas? Não faço. Então, peraí. Aí eu sentei com a dona da empresa e falei, me conta, como começou? E ela contava com tanto entusiasmo, eu pensei que eu sabia alguma coisa sobre a empresa. Quando ela me contou, que empolgante. Eu falei assim, então vamos montar? Não precisa ser algo longo. A partir dali ela passou a fazer e realmente a empresa ela começa a gerar. Então, não é do nada, né? Às vezes, bem, você olha o site, você olha e fala, nossa, que legal, deve ser muito bom trabalhar nessa empresa. Mas quando você ouve ali, né, e acho que gera realmente essa conexão. E é constante, né? E assim, é a integração, reintegração, é o acompanhamento, né? É o desenvolvimento, é recontar a história, é criar significado de novo, é manter as relações, né? O vínculo de confiança, enfim. Exato. Então, é uma coisa constante. Liderar, ser empresário, grande, médio, microempresário, é um
exercício é nobre. É nobre. É nobre. verdade. Ali ser líder, né? Ser empresário, ser Porque você tem que se microempresário. atualizar, né? É algo muito O nobre. olhar do todo. Que impacta a vida das pessoas de forma muito potente, né? Exato. Então é uma escolha. Pensa, reflete, lê, né? Fica com essa antena ligada para absorver tudo que está à sua volta, sai um pouco do piloto automático, se desconecta, depois conecta de novo, sabe? Sim. Reflete um pouco o que você não abre mão para ver quem que você quer atrair, né? Exato. Enfim, eu acho que isso é importante. Muito bom. E olhando pra tudo isso, a IA chega e fala assim, ó, tudo bem, eu cheguei, e a minha cultura eu trabalho 24/7, trabalho sem reclamar, e coloca aí, sem precisar criar cultura. Pode ser você e eu e o mundo. Aí a galera entra nessa onda, fala, vou trocar todos os meus SDRs de venda aqui por uma IA. E aí ele troca, e a IA realmente tá. Vai lá, ela vai dar mais resultado. E ele começa a olhar o resultado no final da linha, o EBITDA dele tá maravilhoso, DRE fluindo, os contadores felizes, todo mundo feliz. Qual o impacto que você tem visto, uma vez que as organizações chamam você para cuidar de gente? Como você tem visto isso? Olha, eu não tenho visto ainda nas organizações, assim, muito em grande escala, nem média, talvez nem pequena. A IA substituindo, né, as pessoas. O que eu tenho visto é a gente ganhando produtividade, sabendo utilizar, né, melhorando alguns processos de trabalho, trazendo mais qualidade em algumas coisas, mas eu ainda não tô com esta visão assim tão consolidada, porque enquanto a IA vai fazendo umas coisas, a tua expertise, se você tá daquele jeito que a gente estava falando lá, antenado, que você não ficou lá no modo Nestor, né? Você vai rapidamente se adequar a outra coisa, de repente, dentro da própria organização. Você vai, inclusive, se liberar de um processo que poderia ser até mais operacional para você fazer algo mais estratégico, que deixa que a IA faz. E aí você vai se reinventando e você vai mostrando o seu valor em outras áreas da organização ou em outra empresa. Né? Eu acho que para a gente chegar num lugar desse onde vai impactar de forma... Eu não sei, eu não sei quando, tá? Não sei, você deve saber mais do que eu aí, seus estudos. Mas eu não tenho visto tanto, eu tenho visto principalmente quando a gente está ainda também numa fase de letramento para as lideranças, por exemplo. Estou falando de processo, de automatização de processo, não tô, talvez você esteja coisas indo... muito simples, acho que é óbvio, até para quem ouve a gente. O cara cortava a foto, ninguém mais faz, a gente já sabe disso. Mas ninguém é demitido por isso, que é o que você está colocando na mesa. As pessoas estão trocando de área, estão performando melhor, estão indo para outras vagas, e o mercado está se movimentando. O mercado está se movimentando, o que é natural. Agora, é nesse momento que a gente, voltando a falar de aprendizagem, educação, assim, o que você escolhe, né? Sim. Você escolhe estar em constante aprendizado, para depois poder colocar seu potencial em outros lugares, em outras oportunidades, não é? Ou você está esperando esse dia chegar, que aquela função que você faz hoje, ela vai ser totalmente substituída ou pela IA, por um robô, ou por uma outra pessoa que está bem mais preparada. Né? Eu tenho falado que a IA ainda não tem, porque eu não sou o dono do futuro, né? E futurologia a gente sabe que ela erra bastante, mas eu acho, numa visão positivista e, vamos dizer assim, com fé na humanidade, que é como eu gosto de pensar, a IA não vai roubar o trabalho de ninguém. Uma pessoa usando a IA vai. Então eu gosto de pensar isso. A IA não vai roubar o seu trabalho. Uma pessoa usando a IA vai. É isso que o que a gente está falando, né? Você está preparado, está sabendo aproveitar o melhor dela. Essa habilidade vai ser solicitada. É isso. Apertar parafuso, a IA vai apertar. Agora, quais e como, qual estratégia vai ser usada, você vai falar para ela. E aí, quem está capacitado para isso é quem está
focando É em, isso. em educar-se, É né? E isso, aprender, e ter um exatamente. coração ensinável e tudo mais, né? É Eu isso. sei que não é fácil, gente. Vocês estão ouvindo a gente aqui, a gente sabe disso. O Academy tá aí pra vocês, né? Vocês sabem disso. Aproveitar o Pra acaso, isso. né? Sim, exatamente. É isso. A nossa ideia é essa. E aí eu até queria aproveitar. Dani, você tem algum case que a empresa estava desesperada? Eu não sei como falar com os meus funcionários, e aí vocês entraram para ensinar, e aí tudo melhorou. Em relação a quê? Não, então, hoje em dia tá muito em alta essa questão do volta ao presencial. Uhum. As empresas procuram vocês para prepará-los para isso? Na verdade, nesse sentido, pegando a palestra lá e um pouquinho do que a Sim. gente falou, é mais a conscientização e a preparação da liderança para receber Legal. essas pessoas. Você só com nos heads ali. E vocês, então, fazem as palestras. Palestra, sensibilização, Tá. traz alguma ferramenta, porque se a gente for olhar para o retorno, né, o presencial, as empresas que estão retornando, normalmente a liderança retorna antes. Ah, É sim. meio clássico, né? Então, a liderança retorna antes, e aí a gente preparar essa liderança para o próximo passo, que é começar a receber Sim. também as pessoas que vão voltar, e falar essa questão da mudança, do processo, que tem um percurso, tem um tempo, qual que é o papel do líder nessa história, criar sentido para as pessoas Sim. que estão retornando, tem um porquê, tem que voltar daqui a um mês, por quê? Porque sim. Porque, né? Então, assim. Quando é de um dia para o outro. E aí a gente cria alguns ruídos. Não é democrático, é uma empresa, ué. Mas assim, sabe? Não cria essa conexão, esse significado. Então, Sim. comunicar, sabe? A gente trabalha muito a questão de comunicação de impacto. Em momento de mudança, o exagero de comunicação é super bem-vinda. Tá. Quanto mais você comunica, menos fantasma. Fazendo a pessoa realmente Isso é muito legal. absorver, entender. Legal. Menos muito fantasma. bom, muito bom. Você Você acha que às vezes passa um comunicado, pronto, aquele já é suficiente, não é você bem tem assim. que comunicar Perfeito. sempre, né? Muito Gerir prioridade dentro desse movimento todo. O que eu preciso fazer aqui que é de mais importante? Eu vou fazer aqui o que eu tenho que fazer na minha rotina, meu colaborador tá voltando lá depois, eu faço. Você deve estar com lista de espera lá, né? E Porque deve ter muita todos os empresa, segmentos né? vocês atendem. Todos os segmentos. Outra coisa que eu lembrei aqui, coalizão das lideranças. A gente tem que estar junto. Falar a mesma linguagem, Junto, falar a mesma linguagem, né? Perfeito. Porque assim, aí nem me os fale. gestores de um lado, o outro não, e outro... Porque tem líder que recebe o colaborador que está voltando para o híbrido ou presencial, que nem ele queria estar ali. Aí ele já faz aquela... Ele nem fala nada. Não vou falar nada, mas... Mas o papel dele, ele está representando uma marca, ele está na cadeira que ele está, porque ele mereceu, porque ele Ele conquistou. também precisa se mobilizar. Ele tem que fazer o papel de liderança em relação Deve ser um aos trabalho muito legal colaboradores. isso que vocês estão executando, porque você falou que vocês são uma holding, né? Então você tem. Sim, uma holding com 2 marcas. Devem ter mais trabalhos, evidentemente. Mas o que você está focada hoje aí, nessa parte dos recursos humanos, das pessoas, educação e tudo mais. Sim. Deve ser muito legal você entrar numa empresa, porque a gente está falando aqui do além do dinheiro, né? Que é você entrar numa empresa, ver pessoas ali que estão sem motivação, não sabem como estão fazendo o processo, e aí você sai de lá e vê todo mundo funcionando e tal. Chega em casa, dá aquela vontade de abrir uma garrafa de vinho, tomar um queijinho. Quando der certo. Não, super. Trabalhar com desenvolvimento é muito bom, né? A gente trabalha muito com lideranças, com jovens talentos, programas de trainee, estagiário, enfim, uma série de... É porque nesse mundo de IA, e você tá vendo, e você tá indo pro outro lado, que é falar com gente, é muito legal isso. É olho no olho, né? O que eu lembrei uma robô, como que é o nome dela? Da Hampson Robotics, lá, Sofia. Eu não lembro o que eles fizeram, que ela foi feita foi em 2015, eu acho. Ela foi feita para fazer companhia para idosos, né? Então ela aprende rápido, ela tem não sei quantas expressões faciais. Ela foi reconhecida, ela tem cidadania da Arábia Saudita, assim, ela é super humanoide. Sim. E eu fiquei pensando, né, gente, ok, ela faz tudo isso, mas
E aí? Ela sente. E aí ela sente, É. né? Ela vai de fato na alma, que é o que a gente está precisando. A gente está precisando conversar, a gente está precisando desse tete a tete. Você vê como nas redes sociais o povo fica corajoso nos comentários das coisas da rede social? Só tem super-homem. Atrás, assim, eu sou o máximo, sou super corajoso, assim. Vamos com essa coragem empática, né? Olhar para os olhos das pessoas. Então, enfim, eu ainda acredito que uma hora a gente, né, ou volta ou chega nesse lugar. Ter um equilíbrio mesmo, o né? equilíbrio Eu acho que é óbvio, né? Atende a questão da tecnologia, claro, nossa, ajuda demais. Mas a gente não pode, porque muitas vezes acontece isso, né? Agora só o individual, né? Então, tanto é que foi o que a gente falou no início, né? Você vê as pessoas ali só no celular e as relações muitas vezes são perdidas. Só que é isso que vai ajudar realmente as empresas e a gente evoluir como ser humano, né? Eu acredito muito nisso, que são essas conexões verdadeiras que fazem a gente realmente evoluir, ter um aprendizado verdadeiro, né? Eu não sei se você tá vendo um corte aqui, querido, ou se você tá vendo esse episódio até agora. E eu fico feliz de estar aqui até agora. Tá? Eu falo até agora porque o pessoal não gosta de ver coisas longas, né? Gosta de ver corte. Mas deixa eu te falar uma coisa, você que tá ouvindo aqui, esse corte ou esse episódio completo? A gente tá falando isso aqui e você deve estar curioso, assim, nossa, mas beleza, vocês estão falando de coisas que são muito teóricas, né, e tal. Mas tudo que a gente tá falando aqui são culturas e aprendizados das maiores empresas do Brasil hoje que performam milhões. Eu não tô falando de empresas pequenas. Eu queria que você que fatura aí 50, 10, 20, tá começando agora o teu e-commerce no Mercado Livre, no Shopee, entenda que esses caras são grandes porque eles pensavam assim desde o dia 1. Não é que eles. Muita gente pensa assim, vocês estão falando isso daí, mas tudo isso é para quem já é grande. Não, eles são grandes, porque já pensavam assim quando eram do tamanho que você está hoje. Então, assim. Ainda dá tempo. Aprende as entrelinhas aqui, pega as dicas para quando você estiver grande, com um palco legal, ou até dos tamanhos ali que as empresas que a gente está falando aqui estão hoje. Porque eu acho que vocês atendem empresas de médio, todos os tamanhos, né? Pequeno porte. Então, é legal, porque depois ela vai deixar as redes aí, vai estar na descrição para vocês também olharem lá e vocês poderem ver o trabalho que eles fazem. E com certeza não é um trabalho que vai visar no humano sem olhar para a linha final da planilha, porque eu sei que sua preocupação é essa, né? Mas olhando para isso tudo aí, que eu tinha que falar com essa galera para eles entenderem isso, né? Eu queria saber um pouco mais da Dani, que eu sei que você já esteve vendas, já esteve RH, agora você está partner, né? Sim. Como que você parou nesse mundo aí, assim? Porque você continua em beta contínua, você tá sempre aprendendo, dá pra ver como você fala, dá pra ver muito claro que você tá em contínuo aprendizado. Sim. E como que você parou nesse negócio? Por que você apaixonou por a área que você tá hoje? Eu já fiz psicologia para trabalhar com recursos humanos. Mas aí eu fui também me apaixonando por essa questão de saúde mental. Mas eu nunca quis fazer clínica. O que eu fiz ao longo de muito, muito tempo, e ainda faço de forma mais pontual, é trabalho voluntário no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, né? Que eu fiz desde a época da faculdade e fui para a área de saúde mental, até relacionado a isso, queria fazer psicologia jurídica, psicologia forense, mas com a paixão lá, e aí eu fui para a área de recursos humanos, né? Passei por grandes empresas, atuei como generalista, né? Quando a gente atua como business partner, né? Olha para tudo, para o negócio, para todo, enfim. Mas eu já sempre tive uma queda pela área de treinamento, desenvolvimento. Na área muito. Até que eu fui convidada para ir para uma consultoria, né? Que, aliás, hoje demos um monte de volta e hoje eu estou nela, né? Nós fizemos a aquisição dela de novo, que é a Ferolab, que é uma das marcas, né? E passei por outras consultorias de desenvolvimento. Então, eu sempre, eu adoro me relacionar com o cliente, eu adoro conversar. Você teve na posição de vendas, né? Sim, né? De diretoria de vendas. Relacionamento com o cliente é isso, né? A gente fala diretoria de vendas, né? Mas vendas, nesse caso, é um relacionamento de escuta, de relação de confiança, né? Da gente ouvir, interpretar. Às vezes a pessoa está falando alguma coisa, aí você ajuda
né, a expandir, Sim. enfim, e vai testando algumas hipóteses, uma coisa mais consultiva, né? Então, isso é vendas, né? E na verdade estou ainda, porque eu faço relacionamento Sim. com os nossos clientes. E depois eu fui empreender em 2017. Falei, gente, nessa altura do campeonato eu vou empreender. Aí fui Sim. com uma sócia, que é a Lê, que hoje também é partner lá da Hobby. A gente empreendeu uma empresa de aprendizagem digital também, com uma plataforma, com os conteúdos, Que é a Bi, né? que é a Bi. Uhum. E aí, o nosso fundador da Hobby, que já tinha falado comigo algumas vezes para eu trabalhar com ele, na terceira vez eu falei, eu vou, mas traz a Bi junto, né? Ele avaliou, a Bi comprou a Bi, e daí depois foi, né? A gente foi fazendo aquisição de outras marcas também, né? Então é bem legal e não saí mais. Enfim, eu tô nessa vida de... E não é só treinamento, é a consultoria, né? O alinhamento da liderança. Você chega a aplicar, por exemplo, pesquisa de clima? Não. Tá. O que a gente faz é a gente atua com os resultados, né? Faz as ações, apoia em desenvolvimento, Legal. em formação da área de recursos humanos, formação de business partner, Sim, perfeito. enfim, fábrica de conteúdo, treinamos time de vendas. Sim. Aí tem a BMI, que é a outra marca que faz jornadas de transformação cultural, planejamento estratégico das organizações, trabalha com alta liderança, né? Então, uma marca de redesenho, redesign, Sim. que é a BMI, e a Ferolab é upskill. E as duas marcas estão E vocês têm embaixo da Hobby. grandes marcas lá que você pode falar hoje, as marcas que já atendem, como é? Que a gente atende. Tipo, grandes clientes que vocês A gente atendem. atende praticamente todos os principais bancos, né? As empresas da área financeira, varejo. Ixi, Deve ter empresa que tem o quê? 50 mil funcionários, 30 mil funcionários, 20 mil, 10, 130. 130. 130 mil funcionários. Tá vendo, gente? Escuta o que ela falou aqui, ó. Foram muitas dicas. Às vezes tá com 3 pessoas aí, ó. Mas Aproveita. também atendemos, né, as empresas, né, as empresas menores. A gente tem lá o nosso portfólio de produtos, que também acomoda. Adequado ao tamanho que ela tá hoje, né? E se eles quiserem encontrar, como que eles fazem? Hoje, assim, eu tô e-commerce, sei lá, médio, faturo meus 100 mil reais, tenho lá meus 10 funcionários, 200 mil, 300 mil reais por mês. Esse cara, ele procura vocês por onde? Qual das empresas que você acha que é legal para ele começar? A Ferolab. A Ferolab nós temos a nossa página, né, no LinkedIn, também tem o site, a Ferolab com 2 Fs. A Ferolab. Ela vai passar aqui pra galera da edição, deixa eu colocar aqui na descrição, sim. tá? E também estou à disposição, se alguém quiser, né, conversar, bater papo, falar. Eu adoro, você viu, né? Eu me empolgo. Muito bom. Eu gosto. Eu fico 10 horas aqui se deixar. também, Porque o pessoal da edição ele não deixa, senão. Verdade. Mas eu volto, prometo. Sim. A gente fala de um outro tema bem legal. E, enfim. É um tema, assim, na verdade, falar sobre isso é extremamente necessário, como a gente comentou, né? Dentro do e-commerce, eu falo que o e-commerce é muito novo ainda. Então, ainda tá engatinhando, tentando algumas coisas que às vezes a gente vê, né, que os gestores aí ainda ficam um pouco perdidos. Então, que bom, né, te receber aqui, poder te ouvir e assim, saber que a gente pode ter essa parceria, que eles podem, né, te conectar para ajudar, né, e é isso, não importa o tamanho, mas comece, né? Acho que é importante pensar nisso. Comece a realmente impactar a sua equipe, que isso vai fazer toda a diferença lá na frente. O EBITDA vai agradecer você. E o e-commerce é tão importante na nossa vida. Exatamente. Ele é um canal de venda. Eu não sou nada. Tudo a gente faz. E o pessoal acha que o e-commerce é uma empresa, não é? O e-commerce é um canal de venda da sua empresa. Hoje ela vende pelo e-commerce como canal principal, mas ela pode ter outros canais, né? Com certeza. É isso que ela tem que entender. Você faz conteúdos pessoais, assim, você posta artigos, essas coisas ou não? De vez em quando eu posto no LinkedIn. Um dia eu estou alguma coisa, assim, um artigo
de vez em quando eu coloco alguma Tem bastante coisa lá. experiência legal pra contar pra galera. Então, poste mais pro pessoal ver. Gosto mais, pode deixar. Ó, fala pra Também aquela tão me câmera lá pedindo. então, ó. Fala o seu LinkedIn pra aquele pessoal lá. Daniela com 2 L's, Russo, R-U-S-S-A. Ah, facinho. É muito fácil. Muito fácil. Você fala, Daniela, se você não achar de cara ali, o que você faz? Coloca Daniela Russo e coloca lá H-O-B. House of Brain. H-O-B. House of Brains. que aí... Não vai ter como errar, tá? Eu achei na primeira pesquisa. Então você já vai lá, É. coloca lá e você já adiciona. Um prazer estar com você aqui. Prazer. hoje. Prazer Eu que agradeço, demais. foi uma muito delícia. bom. Quero parte Bom. 2, 3. 4, 5, 6. É um papo muito agradável. Então, a gente quer aí que mais gente seja impactada. E foi um prazer te receber. Quando a gente for falar de um Muito tema obrigada. específico, a gente vai avisar o Sim. tema. E aí a gente traz para um tema assim, tipo uma mesa redonda. A gente traz mais uma pessoa. Isso. E aí a gente faz um tema específico, já prepara antes, a gente traz você de novo. Legal. Perfeito, Será um muito prazer. bom. Muito obrigada. Obrigada, Nós gente. agradecemos. Então, até o próximo episódio, galerinha. Tchau, tchau pra Tchau, você. obrigada. Curte, compartilha aí e segue o canal.